sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque tudo Deus lhe mostra uma solução. Até das cinzas ele clama e Deus atende, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vou dizer que você nasceu pra vencer, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você, quem sabe no teu pensamento você vai dizer: mas minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aleluia, receba a tua vitória hoje. Aleluia. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabia que você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você, quem sabe no teu pensamento você vai dizer: mas minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel. Eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Peço aos irmãos, por gentileza, a colocar-se em pé. Convido a todos para que façamos a leitura de um texto da Bíblia. Está escrito em São Lucas, capítulo 15,
versículo 8 ao versículo 10. São Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Amém? São Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura de forma responsiva desses 3 versículos. Amém? Os que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos ler então. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Juntos, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Primeiramente, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus eterno, bondoso, misericordioso. Também, numa ocasião como essa, eu quero saudar a memória do nosso patriarca, pastor Horácio da Silva, fundador desse ministério, dessa igreja. Reconhecer a autoridade presente, nosso presidente, pastor Horácio da Silva, pela liberdade e permissão de estarmos aqui para pregar a palavra de Deus. Agradecer nosso primeiro vice pelo convite, Deus o abençoe. Aos ministros que aqui se encontram, meu respeito, minha consideração a todos os senhores, Deus os abençoe. Aos obreiros presentes na plateia, minha consideração, meu respeito, Deus os abençoe. A querida e amada igreja aniversariante, parabéns pelos 68 anos de existência. Que o Senhor continue abençoando, ajudando a cada um a guardar a fé e permanecer fiel ao Senhor. Deus abençoe a todos aqui presentes. Meus queridos irmãos, é claro que o tempo passa muito rápido e é bom aproveitarmos o tempo. Olhando esse texto da Bíblia, nós somos levados a pensar e cria possivelmente aquela expectativa, mas olha, o que há de ser que havemos de ouvir? É óbvio que eu preciso submeter essa mensagem a um tema, e eu quero falar nesta noite, com a ajuda de Deus, a respeito do seguinte: precisamos recuperar aquilo que temos perdido. Amém? Precisamos recuperar aquilo que perdemos. Amém? Precisamos recuperar aquilo que perdemos. Diga isso ao seu irmão do seu lado aí, por favor. Precisamos recuperar. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a causa por que Jesus proferiu essas 3 parábolas do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas está bem claro aqui logo nos primeiros versículos desse capítulo. Primeiro, Jesus estava respondendo às críticas dos fariseus e doutores da lei. O texto diz o seguinte: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para
o ouvir, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Se há uma coisa que Jesus quer, se há uma coisa que Ele está interessado, é em saber se nesta noite aqui tem alguém que veio para ouvi-lo. A segunda razão por que Jesus proferiu essa parábola é para mostrar a essas autoridades, a esses doutores da lei, esses escribas e fariseus, o grande amor de Deus pelos perdidos. Essa é a segunda razão por que Jesus proferiu essas parábolas. Agora, segundo, número 2 no caso, nas 3 parábolas, irmãos, está especificado a quantidade e a espécie de cada coisa, e em todas houve perdas, e em todas houve recuperação. Amém? Aqui nós temos a primeira parábola que aparece aqui no texto, do versículo 2 ao versículo 7, nós temos a parábola no caso das 100 ovelhas, não é? Do versículo 3 ao versículo 7, a parábola das 100 ovelhas. Aqui aparece a quantidade, 100, aparece também a espécie, que não é que é espécie animal, a ovelha, não é? E vemos também uma outra coisa, houve perdas, mas também houve recuperação. Por quê? O pastor saiu em busca daquela que havia perdido. É claro que possivelmente ele não deixou as 99 à mercê da sorte. Certamente alguém ficou tomando conta, mas ele encontrou, ele foi buscar e encontrou aquela que havia se desgarrado ali do aprisco. Vemos a segunda parábola, a parábola das 10 dracmas, do versículo 8 ao versículo 10, o texto que fizemos a leitura. Aqui aparece a quantidade e também aparece a espécie, dinheiro. É verdade ou não é? Amém? Nesse caso houve também perda, mas também houve recuperação. Amém, irmãos? E a terceira parábola trata do homem que tinha 2 filhos. Amém? Qual a quantidade? 2. Que espécie? Espécie humana. Amém? Houve perda, sim. O filho saiu de casa, foi para longe, desperdiçou tudo, vivendo dissolutamente, sendo que naquela terra sobreveio uma grande fome. Ele começou a padecer necessidade, sentiu falta do seu pai e, arrependido, propôs voltar novamente. Foi recebido e o pai compreendeu que ele estava perdido e foi achado. Amém? Glória ao nome do Senhor. Agora, meus queridos irmãos, amados ouvintes, a mulher da parábola, ela sabia o que tinha e quanto tinha, e perdeu apenas 1 dracma. Ela perdeu apenas 1 e ainda restou 9 dracmas. Amém? O valor das coisas, irmãos, que temos, está no símbolo que aquilo representa para nós. As coisas, muitas das vezes, nos faz lembrar de pessoas. As coisas, muitas das vezes, nos faz lembrar de lugares onde passamos. As coisas que temos, muitas vezes, nos faz lembrar de amigo, nos faz lembrar de momentos da vida. As coisas nos trazem lembrança. Essa mulher, possivelmente, essas dracmas, deveriam ser, segundo os historiadores, são do parecer que devia fazer parte do dote que ela havia recebido, porque eram bens que uma mulher levava, no caso, em especial quando casava, e aquilo fazia diferença da mulher casada
para a criada ou a serva. A mulher casada, ela tinha o dote, a serva ou a criada não tinha. Então há coisas que faz a diferença. Isso é muito importante. E ela então, perdendo uma daquelas dracmas, ela não se conformou com a situação. Ela quis rever a sua dracma de volta. Amém? Louvado seja o Senhor. A segunda coisa é que as perdas, elas atingem sentimentos. Quantas perdas às vezes que as pessoas não conseguem esquecer jamais daquilo que perdeu. Há perdas que são reparáveis, porém há outras que são irreparáveis. Há perdas que se consegue fazer alguma coisa e rever aquela perda, outras não tem como. Alguém que partiu não tem como voltar novamente. Amém? Há perdas que no caso elas atingem sentimentos. Quantas pessoas que perderam alguém na sua vida, em decorrência disso, até hoje, essa pessoa vem sofrendo perdas. E por quê? Porque agora não confia em mais ninguém. Porque agora não tem coragem de recomeçar um novo relacionamento. Porque perdeu, ficou marcado por aquela perda. E muitos estão amargando o sofrimento em decorrência de perdas que tiveram na vida. E vivem uma situação traumática em sua vida. Mas nessa noite, é noite de cura da parte de Deus para a sua vida. É noite de recuperar o que se perdeu. Talvez você não terá de volta aquilo que causou a dor, mas você terá da parte de Deus a cura para as consequências geradas. Deus te conhece, Ele te trouxe aqui porque Ele tem um objetivo na sua vida. Essa noite, é hoje, é essa noite. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. Quarto, as maiores perdas nem sempre têm o significado na quantidade, mas sim na qualidade daquilo que foi perdido. As maiores perdas nem sempre têm o seu significado na quantidade, mas sim na qualidade daquilo que foi perdido. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, para Saul, a maior perda não foi o reino. Não. Você pode ler no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, você vai encontrar essa história. Para Saul, a maior perda não foi o reino. A perda do reino foi consequência, mas a maior perda de Saul foi a confiança de Deus. A maior perda que uma pessoa pode sofrer é quando Deus já não confia mais nele. Essa perda ela é irreparável, ela é irrecuperável. E aconteceu assim com Saul. Por que razão? Deus havia determinado que ele fosse e destruísse os amalequitas. Era um povo que estava embaixo da sentença destrutiva de Deus. Eles não poderiam mais existir, porque não tinha de Deus permissão para tal. E Saul foi a pessoa que Deus incumbiu de executar essa tarefa. E ele quebrou o protocolo. Não fez o que Deus mandou. A coisa mais séria é a pessoa não fazer o que Deus mandou. E Deus disse para Samuel que não tinha mais prazer
em ter Saul como rei. Por quê? Porque Saul não estava fazendo aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Qual é o sinal que Deus ainda está agradando de alguém? É quando Deus ainda está mandando essa pessoa fazer alguma coisa. Aleluia, glória ao Senhor. Quando Deus está mandando a pessoa fazer alguma coisa, é sinal que Deus ainda está confiando nessa pessoa. Porque quando Deus rejeita, o Espírito Santo sai, como aconteceu com Saul. Então, se o Espírito Santo ainda está presente aí, é um sinal que Deus ainda confia em você. É um sinal que Deus ainda confia em você. Aleluia, aleluia. A maior perda é perder a confiança de Deus. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. As maiores perdas nem sempre têm o significado na quantidade, mas na qualidade daquilo que foi perdido. Para Sansão, a maior perda sofrida não foi as suas duas vistas. Não, senhores, a perda das duas vistas foram consequências. Qual foi a maior perda então? Foi a presença de Deus. Ele perdeu a presença de Deus. Oh, aleluia. Poderão ler Juízes capítulo 16, a partir do versículo 1. O Senhor Deus havia moldado aquele homem para uma finalidade. O Senhor Deus havia separado aquele homem para um objetivo. Aquele homem era um homem diferente de todos os homens. E ele sabia que no dia que ele rompesse com a sua aliança com Deus, ele seria como os mais homens. Ele sabia disso, porém, ele não guardou o seu compromisso com Deus. Ele quebrou a aliança, ele quebrou o pacto com Deus. E aí então, no versículo 20, o texto diz que o Senhor se afastou de Sansão e ele não sabia, não percebeu, não se deu conta. E ele pensou que ainda poderia sair como as demais vezes. Ele pensou que ainda tinha a mesma força que antes. Ele pensou que ainda tinha o mesmo poder que antes. Ele pensou que ainda era o mesmo homem que antes. Só que não era mais. Não era mais. Porque o que fazia diferença já não estava mais com ele. Já não estava mais com ele. Uma pessoa sem a presença de Deus, meus amados, é tal qual um frasco com o rótulo, mas sem o conteúdo. Talvez o nome pode ser atraente, mas abriu o frasco, cadê a essência? É como uma lâmpada com os seus filamentos queimados, não acende, não presta. Assim é alguém sem a presença de Deus. Oh, esta presença é importante. Oh, essa presença é tudo para nós. Essa presença é que faz a diferença. Aleluia, 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 aleluia. Deus tinha em Sansão alguém diferente. Você não encontra na história da Bíblia alguém igual a Sansão. Ele foi talhado por Deus, foi preparado por Deus. Ele era diferente. E você sabia que não há na terra um que seja igual a você. Você é único. Você é único. Você é único. Você é único. Você foi talhado por Deus para ser diferente. Para ser diferente.
Aleluia. Oh, eu sou diferente de Deus na terra. Eu sou diferente de Deus na terra. Onde estão os demais? Os diferentes de Deus na terra. Onde é que estão eles? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, para Davi a maior perda não foi a morte do seu filho. Todos conhecem a história. Davi, ele cometeu um ato, transgrediu os mandamentos, e ele possuiu a mulher de Urias, e ela gerou um filho. E o Senhor, através de Natã, disse que aquela criança não sobreviveria, ele não havia de sobreviver. Mas a criança era uma criança que chamou a atenção do seu pai. Era algo que Davi começou a amar aquela criança. E a criança adoeceu. E Davi então, ele começou a orar, pedir a Deus para que curasse a criança. Ele começou a chorar, ele jejuou. Durante 7 dias, ele ficou naquela luta com Deus. E os seus servos ficaram preocupados, porque ele não comia, ele não se banhava, ele não trocava de roupa, ficou desolado o homem. Porém, a maior perda dele não foi a perda do seu filho, a morte do seu filho. Não foi. Qual foi a maior perda? A maior perda de Davi está no Salmo 51, versículo 10 ao versículo 12. Eu chamo você para ler. A maior perda está exatamente no versículo 12. E nesse versículo 10, ele ora dessa forma: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ele perdeu a alegria da salvação. A maior perda para Davi foi perder a alegria da salvação. Versículo 12, aí está. Meu querido, não foi a perda do filho, a perda foi consequência. Mas a maior perda foi a alegria da salvação. Imagine alguém que não tem alegria da salvação. Imagine o culto desta pessoa como é. Imagine os feitos desta pessoa como é. Vamos ouvir o irmão fulano, perdeu a alegria da salvação. O que é que ele vai falar? O que é que vai falar se não tem alegria da salvação? Aleluia. Mas quando se tem a alegria da salvação, a pessoa tem prazer de estar na casa de Deus, ainda que no átrio do Senhor. É melhor um dia no átrio da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte. Mas quando não se tem a alegria da salvação, vir para o culto é muito difícil. Muito difícil vir para o culto. Cadê a alegria? Mas quando se tem alegria, vai começar que hora? Vai começar às 7, quando dá 10 para as 7 ele já está caminhando. Porque a alegria é a força motriz, a alegria impulsiona. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias, para aprender no seu santo templo. Aleluia. A maior perda de Davi não foi a morte do seu filho, mas foi a perder a alegria da salvação.
Quem aqui ainda tem a alegria da salvação? Quem ainda tem a alegria, aquele gozo na alma? É isso que nos motiva a prosseguir, irmãos. É isso que nos dá vontade de estar nesse lugar, irmãos. A alegria da salvação, aquele gozo na alma, aquele prazer de ser crente, de ser servo de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, oh glória a Deus. Meus queridos, nas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, em 2 constatamos perdas, em 5 a recomendação para guardar o que tem. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser, em Apocalipse capítulo 2 e no capítulo 3. Nós vamos encontrar esse relato. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o amor. Nos versículos 4 e versículo 5, nós encontramos assim escrito: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja que perdeu o primeiro amor, igreja de Éfeso. Agora nós temos, irmãos, as 5 igrejas que são exortadas a guardar o que tem. A igreja de Esmirna, ela teria de guardar a sua fidelidade. Capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Guardar a fidelidade. A igreja de Tiatira, ou seja, a igreja de Pérgamo, ela não negou o nome do Senhor, mas teria que guardar a fé. Capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa igreja teria que estar guardando ali a fé. A igreja de Tiatira, ela deveria guardar o que tem até o Senhor voltar. Capítulo 2, versículo 25, está escrito: mas o que tendes, retende-o até que eu volte. Guardar até o Senhor voltar. Amém? Guardar até o Senhor voltar. Guardar o que tem. A igreja de Sardes, ela deve guardar o que recebeu e o que ouviu. Capítulo 3, versículo 3. Guardar o que ouviu e guardar o que recebeu. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Amém? Guardar o que ouviu e o que recebeu. Amém? Alguém aqui ouviu alguma coisa? Alguém aqui já recebeu alguma coisa? Então guarda.
A igreja de Filadélfia, ela deve guardar a coroa. Versículo que já foi lido aqui essa noite. Versículo 11 do capítulo 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Existe alguém muito interessado nas coisas que você tem. Você tem muita coisa preciosa que está mexendo com a atenção de alguém. Cuidado, cuidado. Aleluia. E agora, meus irmãos, nós chegamos na igreja de Laodiceia, a igreja que perdeu tudo. A igreja de Laodiceia, a igreja que perdeu tudo, até Jesus estava do lado de fora. Eu compreendo esse silêncio. Eu compreendo esse silêncio. Mas daqui a pouco você vai dar glória. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ler o capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Até Jesus estava do lado de fora. Oh, meu Deus. O que perdeu então a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, ela perdeu a temperatura. Perdeu a temperatura. O Senhor disse: não era nem quente e não era frio. O morno é inaceitável. O morno é intolerável. E a igreja havia perdido a temperatura. Quando você está próximo de alguma coisa que é quente, você sente. Quando está próximo de alguma coisa que é frio, também você sente. Mas quando está próximo de alguma coisa que é morno, além de você sentir, sente também incômodo. É ou não é? Amém? Amém ou não? Ela perdeu então a temperatura. O que mais ela perdeu? A igreja de Laodiceia, ela perdeu a visão. Perdeu a visão. A Bíblia diz que ela era cega. Está aí na Bíblia. Cego. Não vai nenhuma ofensa aos deficientes visual, mas essa expressão cego tem a ver com coisa espiritual, irmão. Visão espiritual. O que mais ela perdeu? Ela perdeu as vestes. Amém? O Senhor disse que ela estava nua. Amém? Perdeu mais o quê? Ela perdeu as vestes. E perder as vestes, irmãos, é ter as vergonhas expostas. É muito perigoso. Amém? A igreja, ela precisa de estar com veste de linho branca, lavada no sangue do Cordeiro. É ou não é? Veste de linho branca, lavada no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o grande problema é pensar que ainda tem quando não tem mais. O grande problema é pensar que ainda é quando não é mais. Lembra-se de Sansão? Ele pensou que tinha, mas já não tinha mais. Laodiceia, ela se dizia rica, não tinha falta de nada. E o Senhor disse que ela era pobre, era miserável, situação degradante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Meus amados, voltando ao texto da nossa leitura, o pastor, ele sentiu falta
falta da ovelha. Por que sentiu falta? Porque ele conferiu suas ovelhas. Ele conferiu. Essa noite é noite de conferir. É noite de conferir o que tem. É noite de conferir o que não tem. É noite de ver se ainda está guardado aquilo que recebemos. Aleluia. É noite de conferir. Essa hora eu quero pedir a você, dê um olhar introspectivo para dentro. Dê um olhar retrospectivo lá para trás. Tudo ainda está aí? Não perdeu nada. Por quê? O pastor conseguiu sentir falta da ovelha? Porque conferiu o rebanho. Por que a mulher sentiu falta da dracma? Porque ela conferiu onde havia guardado as 10 e sentiu falta de uma. Sentiu falta. Ela sentiu falta. Glória a Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: o que devemos fazer para recuperarmos o que foi perdido? O que devemos fazer? Será que resta alguma coisa a ser feita? Será que podemos fazer ainda alguma coisa? Sim. Nós vamos aprender com o texto que nós lemos. Tem alguma coisa que pode ser feita. E o que pode ser feito? Primeira coisa, número 1, acender a candeia. Aleluia. Acender a candeia. Para nós aqui da cidade, talvez a gente não tenha uma boa noção do que é isso. Mas a candeia é mais ou menos um recipiente oco, bojudo, que tem uma alça e um bico, ou com um bico perfurado, onde se coloca uma torcida de algodão, entende? Chamada pavio, não é? E naquela parte oca e bojuda, coloca-se o combustível, o azeite. Amém? Então, quando falamos a respeito de acender a candeia, nós estamos falando da necessidade de fogo. Quando falamos da necessidade de acender a candeia, nós estamos falando da necessidade de azeite, porque candeia não pega fogo sem azeite. Oh, glória ao nome do Senhor. Essa noite é noite de colocar fogo na candeia. Aleluia. Agora, uma coisa interessante, meu amado, é observar o seguinte: quando existe óleo, azeite na candeia, o cheiro da queimada é outro, porque muitas das vezes acontece do fogo queimar seco sem azeite. E aí que está o problema. Dá um cheiro muito desagradável, porque quando a candeia tem azeite, o pavio não consome, mas consome o azeite. Essa noite é noite de buscarmos azeite para a candeia, para que a candeia possa queimar o azeite e não queimar o pavio seco. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Vê se tem azeite na candeia, porque quando tem azeite na candeia, o fogo clareia mais, alcança mais distante. Glória ao nome de Jesus. O fogo, ele tem o poder. O fogo, ele é símbolo do Espírito Santo, como também o azeite é símbolo do Espírito Santo. Eu creio que nessa noite, se tiver candeia vazia, terá azeite para encher cada uma.
Aleluia. Glória a Jesus. Eu creio que nessa noite o vento do Espírito já está soprando aqui, para que as candeias elas venham a ter uma claridade bastante ampla nesse lugar. Aleluia. Segunda coisa que podemos fazer para recuperar o que perdemos é varrer a casa. Varrer a casa. Irmãos, como dá trabalho varrer casa, sim ou não? Amém? Tem coisa embaixo do tapete que precisa ser tirado. Tem coisa nos cantos dos móveis que precisa ser tirado. Essa noite é noite de incomodar aquilo que está comodamente. Coisas acomodadas há anos, há tempo. Essa noite é noite de mexer com ela. Aleluia. É noite de varrer a casa para encontrar o que está perdido. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. A vassoura está passando aí, meu irmão. A vassoura de Deus está passando para tirar, porque a dracma tem que ser achada essa noite. O perdido precisa ser encontrado essa noite. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Terceira coisa, diligência. Não pode haver negligência. Oh, perdeu o quê? Uma dracma, uma só. Quanto vale? Vale apenas é mais ou menos equivalente a um denário, um dia do trabalho de um trabalhador rural. Isso é coisa mínima. Onde é que perdeu? Perdeu aí mesmo, está dentro de casa. Para que se incomodar? Porque a hora que não tiver tempo a gente caça. Não, irmão, diligência. Vai buscar, vai procurar, até achar. Amém? Uma das formas de se encontrar alguma coisa que se perdeu é saber por onde passou, porque senão não sabe onde procurar. É saber onde passou, qual o caminho que passou, para poder saber onde vai procurar. Tem quem já esqueceu do caminho. Como é que tu quer achar? Como queres achar? Não sabe nem por onde andou. Aleluia. E vou encerrar agora. A última coisa é comemorar o achado. Aleluia. Comemorar o achado. Glória ao nome do Senhor. Em todas as 3 parábolas houve festa, houve alegria. Meu amado, oh meu Senhor, essa noite é noite de festa e é noite de alegria. Agora, uma coisa eu quero dizer a você. Você sabe quem é que vai alegrar-se contigo? Irão alegrar-se com você seus amigos. Irão alegrar-se com você seu vizinho, aquele que está próximo de você. Aquele que é inimigo não se alegra com a sua vitória. Não, mas o amigo se alegra. Os amigos se alegram. Os amigos se alegram. Os amigos se alegram. Essa é a noite de festa, meu irmão. É noite de comemoração. Oh, aleluia. Você já conseguiu ver onde é que estão as coisas perdidas? Então, meu irmão, lance mão e tome posse daquilo que é seu. E vá embaixo da bênção de Deus, comemorando a sua vitória, comemorando a bênção da parte do Senhor seu Deus. Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus.